Obrigado aí, Arthur, por estar presente sempre aí nas nossas empreitadas, levando aí o que há de melhor na ciência, no humor, para a No humor, fisioterapia que a né? gente está falando. Tive três convidados ilustres. Primeiro dia, Marcelo falou de terapia manual, também que você domina muito, voltado aí para os problemas de coluna. A Josi de Santana falou sobre TENS e eletroterapia em geral, aplicado também à dor. Ela é uma das maiores pesquisadoras nessa área. E hoje, para fechar esse raciocínio, a gente vai falar um pouco sobre exercícios. E aí é importante a gente salientar que exercícios eles são muito bacanas, eles são muito interessantes, mas que também é importante a gente saber dose, saber quando usar, quando não usar, se usar de mais, usar de menos. Então, esses são um pouco dos nossos questionamentos, que não sei se você tem essa ideia, o que o exercício de fato pode promover para o seu paciente. Então, um pouco disso que nós vamos falar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão de quarentena em casa, né? Estão aproveitando todas as lives possíveis e imagináveis, especialmente quem não tem filho, né? Porque quem tem filho não Tem consegue ver live nenhuma, né? 6 agora, pelo que eu contei. Quantas? 11.066. Tá certo. E, assim, é, pessoal, boa noite. Eu sou o Arthur Padão, sou fisioterapeuta aqui do Rio. Me especializei no tratamento de dores crônicas em diversas áreas de atuação, porque é o que eu sempre fiz aí minha carreira toda. Quando eu era acadêmico, eu já estava no centro de dor aqui no Rio. Então, eu pude vivenciar experiências multiprofissionais e é que eu faço a minha carreira toda, né? Com médicos, outros fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, nutricionistas, e, e como essas áreas trabalham juntas, né? Como a interface desse trabalho com essa turma toda, e é o que eu faço até hoje, né? Então, ao longo desse caminho aí, trabalhando com dor crônica em equipe, né? Eu pude fazer meu mestrado, especialização em dor, especializei na área esportiva também, que eu sou da SONAF, especializei em dor em São Paulo, lá no HC, fiz aqui uma especialização no Rio também, no Hospital dos Servidores, e deixei duas outras especializações em dor no meio do caminho, assim, mais ou menos, né, que não consegui terminar. E é o que eu faço. O meu mestrado foi sobre dor também, e estou preparando para o doutorado estudando dor e neurociência também. Então, eu sempre trabalhei com dor a minha carreira toda, dor crônica principalmente, e é o que eu faço até hoje, né? E o ponto importante aí que o Rodrigo trouxe essa discussão sobre dor e exercício é que existe um senso, uma ideia em comum que o exercício é muito bom para as dores de coluna. É verdade, a gente sabe que é verdade, mas não é verdade para todo mundo. É uma verdade para uma parte da população que vai se beneficiar muito do exercício físico, e uma outra parte da população, que é uma parte menor, claro, pode ter alguns prejuízos diante do exercício, até mesmo o exercício não estar indicado para sua condição dolorosa. Então, eu acho que essas peculiaridades, esses detalhes, vale a pena a gente ir discutindo também, Rodrigo, porque não são todas as vezes que a gente vai optar por exercício físico como escolha. Às vezes, optar como terapia manual, como o próprio Marcelo deve ter comentado na live, ou até mesmo aproveitar a experiência da Josi, que fala de tênis, às vezes vale a pena, num evento, usar o tênis ao invés de usar o exercício. Então, para a gente não ficar bitolado de que todo mundo que tem dor lombar precisa de exercício, que não é verdade, né? Então, acho que essa é uma discussão bem interessante que a gente pode ter ao longo desses minutos com essa live. E acho que é isso. Acho que a gente pode ir trocando figurinha a respeito, justamente para a gente poder trazer um panorama geral do qual o melhor perfil de paciente para se dar bem com o exercício físico quando ele tem dor lombar. Acho que esse é um ponto-chave aí, se você conseguir identificar isso na prática. Legal. Arthur, acho que a primeira coisa que acho que a gente podia fazer é tentar diferir quem que se beneficia de atividade física, tentar separar o que é atividade física de exercício terapêutico.
tá? Então, assim, quem que de fato vai se beneficiar com um ou com o outro, então colocar um pouco isso na mesa. Qual é a grande diferença para os pacientes de dor de coluna, atividade física, ou comparado com exercício terapêutico, com exercícios de cinesioterapia, e aí a gente pode chamar de 1000 nomes? Exercício terapêutico, né? Então, peraí, calma. Vamos lá. Beleza, então, um dos principais pontos relacionados a comparar exercício de atividade é que o exercício é sempre planejado. Então, você tem que programar uma rotina de exercício com o paciente, que envolva dosagem, do tempo de duração, intensidade que você vai fazer, tipo de exercício. E atividade física é qualquer atividade que aumente o seu nível de esforço mínimo para que aquilo gere alguma mudança metabólica, para que aquilo gere aumente a frequência cardíaca, respiratória, mas que não seja exercício em si, né? Então, eu, particularmente, gosto de trabalhar com as duas opções quando eu tenho pessoas com dores crônicas, dor lombar, por exemplo, e dar a opção que o paciente prefere. Tem gente que não quer se exercitar, cara. Às vezes o cara não quer ir para o Pilates, ele não quer correr, ele não quer malhar. Ele quer simplesmente passear mais com o cachorro, ele pode ir andando para o trabalho, mas às vezes ele não quer parar para fazer um programa de exercício. Então, eu gosto de dar essas duas opções para o paciente. E quando a gente fala de exercício terapêutico, a gente está falando de um exercício que é direcionado, por exemplo, para um tratamento, como cinesioterapia direcionada pelo fisioterapeuta para tratar o paciente, como se usa a cinesioterapia num pilates, num treinamento funcional, ou quando você está lá com o seu paciente, vocês dois, numa recuperação funcional de cirurgia lombar. Então, aí é uma coisa mais cinesioterapêutica. Mas, assim, quando você compara os três e bota, cara, o que funciona melhor? Aí é muito similar o resultado, né? Não só comparando esses três, como comparando com vários outros tipos, vários outros modelos de exercício, os resultados são similares. Então, de uma forma geral, o que é importante é a preferência do cara, ele tem várias opções para se dar bem. Segundo, se você ajustar doses certinhas, organizadinhas, para que ele não piore. E terceiro, incentivar o paciente a ser mais ativo, né? Com exercício ou com mais atividade física. Eu acho que esse é um bom tripé para fazer o cara aderir, né? Claro. O primeiro, acho que é o principal, fala da prática baseada em evidência, que é a preferência dele. E eu acho que hoje a fisioterapeuta tem tentado impor menos para o seu paciente o que ele quer e tem ouvido um pouco mais o fisioterapeuta. Eu acho isso uma coisa bem-vinda mesmo. Antigamente o paciente chegava, se colocava ele lá na maca, fazia um monte de coisa com ele, e depois talvez em algum momento você perguntaria para ele se você está gostando, se está tudo bem, se não está, né? Então a gente realmente isso evoluiu bastante. Mas eu acho que as pessoas elas têm muita dúvida com relação à dosagem. Como é que ela, com esse paciente que é o seu perfil de paciente diário aí, né? Que é o seu paciente doloroso mesmo, que é o paciente crônico, como que você organiza essa dosagem para que ele possa, para que você consiga entender como ele vai responder? Você planeja isso pensando na exposição gradual somente ou não? Você segue algum protocolo? Você faz exercícios aeróbicos antes, que a gente sabe que ajuda a diminuir aí, a aumentar o limiar de dor do paciente? Qual que é o seu critério-chave? O que mais você tem usado? Boa pergunta, Rodrigo, que acho que essa aí é a dúvida-chave, ponto-chave de todo mundo que quer saber, colocar o paciente para se exercitar, né? Todas essas sugestões que você deu são possíveis, são viáveis de você aplicar. Eu acho que você tem que ter essas opções todas na manga, porque você vai ter pacientes diferentes que vão precisar, cada um de uma demanda diferente, sendo um mais exposição gradual, um mais exercício aeróbico, o outro mais pacing, regradação da atividade, o outro você talvez você foca um trabalho mais voltado a uma dose baixa de exercício. Tudo é possível, bicho, na dor de coluna. Dor de coluna, tudo é possível. Né? Tudo. Então, o perfil do paciente pode fazer você escolher determinadas opções terapêuticas. Não é todo paciente que precisa de exposição gradual.
O paciente que tem medo de movimento, talvez precise de exposição gradual. Se ele não tem medo de movimento, não tem porquê você usar essa estratégia. É perder seu tempo. Porque não vai fazer a menor diferença entre trabalhar com exposição ou atividade aumentada. Menor diferença. Porque as tarefas de exposição, as atividades de exposição, são para pessoas que têm medo. E aí, nesse público, talvez a exposição gradual seja a melhor técnica, mas existem outras opções. Né? Então, por exemplo, se eu pego um paciente que não consegue controlar excesso de atividade física e repouso, ou seja, se ele faz excesso, ele piora, se ele faz repouso, ele piora, e eu quero encontrar o meio termo, a estratégia recomendada é o pacing, né, que é a gradação da atividade. Então, você vai pegar esse exercício dele e vai trabalhar em cotas. Você faz uma cota e repouso, uma cota e repouso, uma cota e repouso. O paciente que eu estou fazendo isso atualmente, uma senhorinha, 75 anos, e ela tem estenose de canal, tem todos os sintomas clássicos da estenose, ela vai curvando o tronco, ela vai dobrando o joelho, ela precisa sentar para melhorar e tal. Então, a gente organizou a atividade dela em cotas. Por quê? Porque toda vez que eu evoluía para ela ficar em pé, ela piorava. Então, a gente prolongou o trabalho deitado e sentado por um tempo maior, dividiu esse trabalho em cotas para que ela pudesse descansar dos estímulos, e aí a gente está conseguindo já trabalhar em pé sem que ela agrave o sintoma dela. Ou seja, aumentamos o nível de condicionamento físico, não provocamos dor durante a sessão ou fadiga, e aí 2, 3 meses depois eu consigo aumentar essa cota e exigir um pouco mais dela, né? Estressar um pouco mais o corpo dela, para poder trabalhar isso. Então, esse é um perfil mais específico, entendeu? Você foi sentindo o quanto que ela precisava, de fato, esperar, descansar entre uma cota e outra? Como que para você gradua isso? Ela, nível de... que gradua. Você pode levar em consideração a opinião dela, claro, né? Mas, de uma forma geral, você gradua as cotas, né? De 50% a 80% do limiar de atividade. Então, por exemplo, se a paciente não tolera ficar em pé 5 minutos, eu vou ter que trabalhar 50% a 80% disso. Se ela não tolera muito o movimento do corpo, eu tenho que organizar de 50% a 80% disso. Então, tem que ser um pouco mais metódico aí na prescrição. E o repouso é muito variável. Eu sempre, quando eu vou escolher o quantidade de repouso para ele fazer, repouso é deitado, parou o corpo. Né? Não é só um repouso ativo, não. É um repouso parado do corpo. E eu vou conversando com o paciente, sabendo, ó, vamos lá de novo? Não. Aí quando ela fala, deixa eu descansar mais um pouquinho. Eu vou sempre respeitar de limite desde que a gente cumpra as nossas cotas de treino por dia. Ou se você quer fazer uma estratégia como essa cognitiva, você tem que cumprir a cota. E você ser um pouco mais exigente, digamos assim, né, com o paciente. Você é um modelo para um tipo de paciente. Como a exposição gradual é um modelo para um outro tipo de paciente. De uma forma geral, as pessoas com dores crônicas não precisam ficar com modelos únicos. Né? Elas podem fazer atividades físicas regulares, exercício físico regular, aeróbico, força, pilates, funcional, crossfit, e eles vão ter a sua melhora, porque é uma parcela pequena desse grupo crônico que vai precisar de estratégias mais específicas. Né? Então, eu consigo dar várias opções para o paciente, porque eu tenho várias cartas na manga, né, para isso. Que é diferente, talvez, quando ele tem uma estenose de canal, eu não tenho tanta carta na manga assim. Né? Ou quando ele tem dor neuropática, eu não tenho tanta carta na manga assim. Essas são situações mais específicas e me demandam, eu fico com um pouco mais de restrição de escolha, né? Talvez eu acredito que também seja para alguns tipos de escoliose, alguns graus de escoliose, eu não tenho, às vezes, tantas opções assim como eu teria para os graus mais baixos de escoliose. Está certo aí meu raciocínio ou não? Ótimo, não, com certeza, com certeza. O Arthur, e você faz alguma estratégia, chegando na terceira ideia que eu dei aqui, né, pelo menos sugestões, uma foi exposição gradual, a segunda nós falamos um pouco do pace. Você utiliza estratégia de colocar o paciente na bicicleta ergométrica 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos para ter uma melhora? Você utiliza? Tem que fazer, cara. O exercício aeróbico é o exercício que tem melhores resultados em relação a mecanismo. Não falo de eficácia, não. Se você for levar em conta só o mecanismo de ação, o aeróbico ele é superior à maioria dos outros. Né? Ao controle motor, à força muscular, ao alongamento, a um programa só de resistência à força. Se eu fizer só o aeróbico, ele tem um mecanismo analgésico muito mais potente que os outros exercícios. Na prática. 10 minutos. Quanto tempo para começar a ter esse...
Desculpa, tivemos um acidente de percurso. Tudo bem? Meia hora você tem uma boa plasticidade circulatória, né, sanguínea, um funcionamento cerebral com plasticidade, para que você possa... É uma ideia que vem muito da neurofuncional, Rodrigo. É você Sim. fazer uma atividade que prepare o cérebro para modificações estruturais e funcionais, para gerar plasticidade. O aeróbico é um dos exercícios que mais rapidamente consegue ter esse tipo de promoção. Então, o aeróbico é uma boa sugestão para os pacientes. E é difícil isso acontecer, mas eu sugiro difícil que eu digo o paciente fazer. Eu sugiro para vários pacientes virem à consulta com terem feito pelo menos aeróbico, alguma atividade aeróbica prévia. Mas não é todo mundo que consegue se organizar. Mas uma coisa que a gente tem feito aqui na clínica, que acho que pode ser uma sugestão para o pessoal que está aí, a gente faz 1h30 de sessão e essa meia hora não é cobrado. O paciente vem, na verdade, assim, ele já vem meio sabendo, a bicicleta está lá no salão, ele já vai, ele fala com a secretária, eu vou lá fazer o meu aquecimento da minha dor lá, né? Tá ótimo, Rodrigo. Então ela vai meia hora antes, a gente nem precisa orientar muito, porque ele sabe que ele chega meia hora antes, o horário dele, a bicicleta está lá, ele faz a bicicleta, e daí a gente consegue ganhar muito mais durante a sessão dele após o treino. Às vezes ele faz 20 minutos, depende do tempo, acima de 20. Rodrigo, mas essa estratégia que vocês estão usando é muito boa, cara, porque eu estou trabalhando em 2 locais, né? Em Copacabana, onde é um grupo grande de atividades, que a gente está mudando para uma casa em Copa, e no Largo do Machado. Acabou que você não pôde vir aqui quando você esteve aí, muito rápido sempre quando você vem. E um lá que é um estúdio de treinamento, de exercício. Então a gente tem um chão. Eu tenho visto os seus vídeos lá, lá. A gente faz tudo no chão em pé, entendeu? Então, na sala, como na clínica, Copacabana, a gente tem esteira e big bike. Então, quando a gente mudar lá para essa casa, que é na semana que vem ou na outra, né, já vai ter mudado, a gente vai sugerir, então, essa sua ideia de ver se existe essa possibilidade, né, dos pacientes utilizarem um aeróbico mínimo, né, pelo menos dar uma aquecida, né, ler uma revista, ver alguma coisa. Para pensar. Você tem o luxo de você tomar um café entre um paciente e o outro, e tomar uma água, ir ao banheiro. O seu paciente chega antes, ele já é condicionado ao programa de tratamento ativo, então ele deixou de achar que a terapia dele é baseada só no que a gente faz, e é muito baseada no que ele se propôs a chegar meia hora antes. A esteira está lá, o preço, se alguém perguntar, é o mesmo valor de uma sessão. A gente não vai cobrar meia hora a mais porque ele andou na esteira, gente. De maneira alguma. Não, eu acho que isso pode agregar valor pra caramba a sessão, né, cara? Claro. Isso é importante, né? Então, e falando uma coisa pra você, tem um café na clínica que a gente tem. Tem um café lá, chama-se café revigorante. É verdade. Verdade. Que interessante. Eles montaram um café, que vende refeição, faz pão, tem café, tem um monte de coisa. Você vai lá um dia, pode deixar. Legal, porque essa parte da convivência é muito importante, né? Tem gente que vem na clínica para fazer socialização, e é importante. Total. O Rodrigo, você acabou, quando você me perguntou lá sobre estratégias, né? Eu acabei não falando dessa coisa da dose em si, né? Já foi o alvo da pergunta. Eu sugiro que você, quem está me assistindo aí, vocês leiam o artigo do Abner, tem um segundo autor que eu esqueci, da Sluka, que é 2018. É um artigo sobre mecanismos de ação do exercício físico em modelos humanos e animais. E eles têm uma figura muito maneira que eles fizeram sobre dose, comparando indivíduos saudáveis e indivíduos com dor crônica. Então, eles observaram, dentro do modelo que eles criaram, né, para isso, que doses moderadas, minimamente, são doses onde as pessoas saudáveis começam a atingir o efeito analgésico. E as doses mínimas do exercício, em indivíduos com dor crônica, isso em indivíduos gerais, tá? De uma forma geral. Indivíduos com dor crônica, é a dose que você começa a ter analgesia. Só que facilmente você vai sendo levado para a atividade moderada e você já tem hiperalgesia como efeito oposto, ou seja, nocepção, o que demora mais para acontecer nos indivíduos saudáveis. Então, a faixa que eu tenho de analgesia, de efeito analgésico com exercício, é muito pequena na dor crônica. Mas é uma faixa que eu posso aproveitar. Só que eu preciso testar essa faixa para saber o quanto eu vou aproveitar.
senão eu vou chutar. E normalmente a gente acaba chutando para mais e acaba ferrando o paciente, ou a gente chuta para menos e faz cosquinha no sistema dele. Então é importante que a gente tenha esse ajuste e explique isso para o paciente, porque ele se interesse. Poxa, então vamos testar para ver qual a faixa analgésica que eu tenho. E o Abner e o José são alunos da Josimara, inclusive, de doutorado. E a Sloka foi a mestra dela, né, de tudo, né, mestrado, doutorado. Então, tem bastante interação aí com as coisas que a Josi falou ontem, inclusive. Legal. Você sugere alguma forma? Como é que você tem aplicado isso no seu dia a dia? Como é que você faz esse teste? Como é que, de fato, você aplicou isso no seu dia a dia? Eu sei que vai ter cada gente de uma forma, mas... 2 passos. Tá. 2 passos. 1, explica para o paciente e se ele topar, você testa. É isso que eu faço, entendeu? Tá. E aí, normalmente, quando eu vou testar, eu gosto, para os pacientes mais jovens, especialmente jovem, adulto jovem e tal, eu acabo sugerindo que eles façam uma dose além da conta para a gente observar o efeito. Né? Porque se ele só teve dor muscular tardia, beleza, estamos no jogo. Se eu agravei o sintoma dele, eu deixei ele mais sensível, eu errei bem a dose. Então, e nos idosos eu não faço isso, coitados dos idosos. Né? Eu vou com mais dedo, né, digamos assim. Eu acho que são as escolhas que eu faço normalmente quando eu vou prescrever exercício. Né? Então, e é verdade, Rodrigo, é tentativa e erro, sim, muitas vezes nos indivíduos com dor crônica, e você tem que explicar para o paciente que é tentativa e erro. Porque eu não quero trabalhar numa dose baixa, que não faça efeito nenhum, mas eu também não quero deixar o paciente vários dias acamado porque eu agravei o quadro dele. Então, é tentativa e erro, mas está baseado na ciência, né? Você explica que existe um limiar. Não é uma coisa assim, ó, vou fazer aí, vamos ver o que dá. Não, né? não, vou fazer aí é coisa de blogueiro, coisa de blogueiro. Isso. Do Instagram, Isso, coisa de blogueiro do Instagram. Isso, maravilha. Tem algumas perguntas boas, assim, eu não sei se você quer completar alguma coisa antes de entrar, mas eu acho que como eles estão comentando coisas interessantes, acho que eu vou entrar nas perguntas do pessoal. Rodrigo. Eu não sei porquê. Ah, não? Aperta aqui o comment. Acho que sim, ó. Comments aqui do lado. Vê aí se achou. Apareceu? Live comments. Mas aí sai a minha imagem. Não. Como você está com... é melhor você ir me falando, porque aí Então, por exemplo... gravar um pouco o celular aqui, mas fala aí, vamos lá. Tá, a Karina, ela falou assim, se ela pode usar exercício aeróbico em qualquer patologia de coluna. Essa pergunta da Karina Malavase. Karina, você pode usar, em teoria, exercício aeróbico a qualquer coisa. Porque isso. você tem vários eu ia falar exatamente isso. Você tem várias condições dolorosas e não dolorosas que é indicado o exercício aeróbico. Na neurofuncional, na cardiovascular, na escoliose, na traumatortopedia, na dor, na musculoesquelética, na dermatofuncional. Ponto. Desde que você leve algumas coisas em consideração. Dor aguda, dor pós-operatória, indivíduos com sintomas graves, incapacidade funcional, impotência. Aí você consegue entrar no exercício de uma forma geral, né? Mas o exercício não vai resolver todos os problemas. Às vezes ele é uma janela de oportunidade do sistema melhorar a sua funcionalidade. Eu acho que eu gosto bastante dessa ideia, inclusive. Lógico. O paciente está lá com estenose e não está conseguindo fazer movimento, você não vai conseguir colocar ele na esteira para andar. Então, é bom senso ele total. Pode ser bandeira vermelha, inclusive, né, Rodrigo? Exato. Ele pode ser bandeira vermelha. E aí não é para gente, né? Exatamente. O Físio na Pauta podcast está todo dia aqui, viu? Um abraço pro pessoal de lá. Ele falou assim, algum parâmetro... aula hoje de tarde. Olha só. Só convidar a gente agora para falar no podcast dele, né? Se ele tivesse filho, se ele tivesse filho, ele não estava o dia inteiro na internet, cara. Exato, não, certeza. Algum parâmetro específico para ter esse efeito analgésico? Foi, acho que a pergunta dele. Deve ter sido em alguma hora que a gente falou. O parâmetro que ele está falando em relação à intensidade do exercício, o volume, ou não? Se eu pensar em intensidade, o exercício moderado, o exercício aeróbico começa a ter mais efeito endorfinérgico de opioide quando ele chega no moderado. Então, em teoria, eu preciso chegar numa dose moderada. Né? Só que às vezes eu não consigo chegar nessa dose de primeira vez. Eu preciso adaptando aquela dose para chegar lá. Em termos de volume, 30 minutos, pelo menos, para você começar a mexer com o sistema. Então, um volume moderado e uma dose moderada, de uma forma geral.
Então você tem que ponderar para ver o que é melhor. Você pode forçar a barra e dar tudo errado, é melhor começar por baixo. Se o cara tiver... Muitas coisas iam me fazer pensar se valia a pena, de dar 30 minutos, ou fazer qualquer coisa 30 minutos ou não. Então, são esses detalhes que a gente tem que levar em conta. Né? Uhum. Na crise de quem está falando é a Isilda Matias. Na crise de dor lombar aguda intensa, posso orientar repouso? Por quanto tempo o repouso não é prejudicial? É Isilda o nome dela? Isso, Isilda Matias. Isilda, você pode orientar o que você quiser, cara. O que você quiser. Na sua vida. Você pode pedir para ele fazer o que ele quiser. É que o repouso hoje ele é quase taxado como... Agora, como vai dizer vilão. para o paciente, agora vamos lá, o cara tá lá ferrado, nem consegue sentar no vaso direito, escovar o dente, aí você vai falar para ele fazer atividade no dia a dia? É fogo, cara. Colocar isso numa balança é difícil. Então, eu acho que essa parte educativa inicial de você falar, meu amigo, olha só, você tem que tentar ficar ativo o máximo possível e tentar ficar em repouso o mínimo possível. Então, acho que tem que ser por aí. Ele vai fazer repouso, não tem jeito, ele vai fazer. Eu faria, Rodrigo faria, todo mundo faria. Mas, assim, é minimizar o tempo de repouso, não é passar dias na cama, como antigamente tinha uma orientação forte disso, né? Então, é o mínimo de repouso e o máximo de atividade. Eu acho que eu gosto de falar uma coisa, Zilda, que é a seguinte: explica para o seu paciente que o que ele tem, né, se realmente for isso, for um travamento, uma coisa sem outras bandeiras vermelhas que te chame a atenção, mas assim, explique para ele que o que ele tem não é grave, né, que o que ele tem é passageiro, pode acontecer, pode ter sido uma contratura muito forte, alguma coisa, que a história natural é muito positiva, que a tendência dessa dor é passar com o tempo. Porque a primeira coisa que a pessoa tem é medo de achar que aquilo é muito grave. E por ser na coluna, ela começa a associar que esse problema está relacionado com coisas muito importantes, como coisas que ela vai ficar paraplégica, tetraplégica, coisas nesse sentido. E eu não vou falar mentira para você. Hoje, eu tive atendi uma paciente, uma avaliação, e o pai e a filha foram no médico. É real essa história, eu vi agora à tarde. Olha isso. A menina tem uma escoliose super leve, mas na lombar ele falou assim para ela: sorte que não é no coração, porque se fosse no coração, você poderia morrer. E para o pai, o mesmo médico. E para o pai, ele falou, eu sinto estalar o meu pescoço quando eu movimento. Ele falou assim, olha, isso pode você estalar o seu pescoço e você vai ficar paraplégico ou até morrer. Cara, então é disso que a gente está falando. Quando a gente fala, olha, não fala de repouso, são nesses excessos. Os médicos falam coisas até hoje, 2020, que me deixam extremamente assustados, né? Assustado. Então, assim, é para ficar em repouso, o repouso está gerando algum movimento, mas é o repouso ativo. Tenta andar o máximo possível em casa, pelo menos andar um pouquinho no quintal se conseguir, não ficar dias e dias, porque a cama, né? A cama é o lugar mais propício para você cronificar, né? Para você ter depressão. É gostoso você ficar, ó, na primeira semana de quarentena, quem não achou gostoso? Eu achei maravilhoso. Tava cansado, trabalhando igual um louco, tal. Na segunda, não. Na terceira, não. Um mês, 2, você tá matando a esposa em casa, né? Você tá matando o filho, né? Imagina duas aí assistindo Let It Go todo dia, né, Arthur? Deus me livre, Let It Go. Let It Go já é passado, agora é Into the Unknown, né, que é a intuição. Deus me livre, que é o Frozen 2. Nossa isso Senhora. mesmo. Mas, Rodrigo, essa sua fala tem uma coisa muito importante, que a gente precisa saber diferenciar dor aguda e dor crônica nos pacientes e saber que a dor aguda tem uma boa evolução em boa parte dos pacientes. Eles vão melhorar. Você pode fazer 50 mil orientações, mas eles vão melhorar pela história natural delas. Mas vai ter um grupo que mais ou menos 30% dos pacientes com dor lombar que não vão melhorar e vão evoluir para situações crônicas podendo ser distintas, né? Mas, assim, boa parte das pessoas não falam tudo bem. Talvez você mesmo tenha aí uma dor lombar e consiga se virar e ficar numa boa, mas tem gente que não consegue ficar, mas é uma minoria. Ótimo. Né? E a evolução é boa, a história natural da dor lombar é boa, idiopática. Então, a gente não precisa ficar com essa preocupação excessiva toda.
Às vezes, excesso de orientação de tratamento traz só prejuízo, não traz benefício para o paciente. Verdade. A Jaqueline Padão perguntou assim, ó, se você utiliza sistema de subgrupo. Jaqueline, eu não utilizo o sistema de subgrupo por 2 motivos. Motivo 1, eu nunca fiz nenhum curso de treinamento. Esse é o primeiro motivo. Tá. Motivo 2, esse é um motivo bom, né? Bom. Não é que eu acho que ele tem o seu papel, claro, ele tem o seu papel. E o motivo 2 é que eu não acredito, dentro da dor crônica, que os subgrupos possam ser tão úteis como eles são úteis para dores menos crônicas. Quando eu falo dor crônica, Arthur, estou dizendo que é um paciente crônico mais complexo, com nível de incapacidade, lidar com outras condições, que é o perfil de paciente que eu estou acostumado a ver. Não o cara que tem dor crônica, que tem dor lombar há 10 anos, mas pratica seu esporte, aí faz essas coisas, dorme mais ou menos. Não é esse perfil, é o perfil mais complexo. E mesmo o modelo do Peter O'Sullivan, que ele propõe lá com subgrupos de protetores e de controle, né, que é o cara que é hipervigilante, o cara que tem medo de evitação, eu acho que é muito pouco para dizer que esse grupo de pacientes vai ter esse tipo de comportamento. Existem vários outros comportamentos envolvidos em dor crônica. Mas eu tenho muita vontade, eu ainda vou me preparar melhor para trabalhar com subgrupos. Né? Porque não sou eu que trabalho, não trabalho só eu de físio, né? Tem outros físios que se interessam mais por esse modelo de trabalho, e eu preciso conhecer para ajudá-los e orientá-los quando necessário. Então, excelente. Acho que é bem por aí. Eu gosto, eu acho bem interessante, eu acho que ela não serve para... Você não consegue subgrupar todo mundo, igual o Arthur falou, mas ele é um bom raciocínio, ainda mais para quem trabalha de uma forma mais generalista. Então, assim, eu vejo aqui no Pilates, que eu acho que muita gente trabalha com Pilates, né? Então, o Pilates é uma relação boa que eu faço dos subgrupos, que é os subgrupos, você vai encaixando melhor qual é o perfil do paciente. E lá dentro dos subgrupos tem a preferência direcional que o Mackenzie também usa, né? Que veio de lá um pouco. E isso é interessante porque o paciente chega com uma dor, toda vez que ele vai agachar, que ele vai amarrar o sapato. E aí no Pilates tem 1 zilhão de exercícios que fazem flexão. Então, o raciocínio dos subgrupos ou do Mackenzie, ele te ajuda a evitar por um momento fazer esse exercício, esse tipo de movimento, para o paciente faz bastante o movimento inverso, até você gradualmente voltar a fazer as atividades normais. Mas eu vejo isso muito comum, falo bastante isso nos cursos, não faz muito sentido o paciente está com dor naquele movimento, você ficar lá e fazer uma série de exercícios, ou porque falaram que eu tenho que seguir uma rotina de trabalho com o meu paciente. Então eu gosto, tudo que é avaliação, estratificação, eu gosto muito, eu me interesso, e eu tento usar o que aquilo tem de melhor. Eu não me agarro, tá? Eu não me agarro de maneira nenhuma. Tentando responder um pouquinho dela. Se você quiser completar alguma coisa, Arthur. Não completarei nada, apenas continuarei aqui contigo. Legal. Tô seguindo aqui porque tá boas perguntas. Olha lá, a Lívia perguntou assim: fala um pouco sobre a abordagem de pacientes com cinesiofobia devido à dor crônica, que era a ideia da exposição gradual que você falou no começo. Quando a gente fala que o paciente tem cinesiofobia, a gente está dizendo que ele tem um medo irracional e excessivo de que o movimento possa trazer um dano, uma lesão ou prejudicá-lo de alguma forma, né? Então, tem uma diferença entre fobia e medo. Medo é quando eu tenho uma situação dessas, eu sei bem qual é a minha ameaça e eu consigo identificar essa ameaça, claro, né? E ele é racional, porque eu sei dizer, o meu problema é fletir o tronco. O meu problema é estender o tronco. Eu sei exatamente o cenário. Então, eu tenho medo que ele é específico. Fobia não é. Fobia é excesso. Normalmente, as pessoas que têm fobia de movimento também têm outras fobias em outros cenários. Os métodos cognitivo-comportamentais, que a fisioterapia abraçou nos últimos tempos, que tratam esse tipo de cenário, são os métodos de exposição. Uma delas é a exposição gradual. E eu acho... tem um adendo muito interessante da exposição gradual que eu falei na live com a Ana Maria Siriane, não sei se quem esteve aí participando, que foi na segunda-feira.
Para eu preparar o paciente para a exposição gradual, eu preciso montar um modelo de hierarquia, ou seja, entender as mínimas atividades que são amedrontadas e as atividades mais amedrontadas usando ou a sua intuição, seguindo isso, ou usando o modelo da escala, que não deve ser nomeada, né? Essa escala, Rodrigo? Não. A PHODA, ela não pode ser dita dessa forma porque é um palavrão, é a Folda Scale, né? Tá. Tá. Sim, assim, a escala de... Sim. É a Folda Scale, né? Porque eu sou uma pessoa educada do Rio de Janeiro, não falo palavrão, entendeu? Tá bom. Então, em modelo proposto que a gente tem hoje, não validado para o português ainda, é o dessa escala. Então, eu particularmente uso a ideia da escala e monto um modelo de hierarquia com o paciente. E quando eu montei o modelo de hierarquia, eu trabalho em hierarquia, do menos para o mais. Né? Não, mas o Walter Anacleto, lá de Ribeirão, está validando. Já está validando o defeito. Mas pode validar para outra região do corpo, entendeu? Tá bom. Ele está fazendo a validação para a escala dor no ombro, que é a proposta da Folda, né? Que é a dor no ombro. Então, são 98 fotos e tal, mas é bem maneiro o modelo da Folda Scale. Então, você faz uma coisa mais intuitiva. Mas tem que preparar o paciente, saber, se interessando por essa hierarquia, senão você não faz exposição gradual. Você faz atividade gradual. Evolui gradualmente as atividades. Fazer ele caminhar mais, fazer ele fazer mais esforço, subir mais degrau, pegar mais carga. Isso não é exposição gradual. A exposição gradual é preparada no modelo de hierarquia, né, para que a gente possa trabalhar o medo do paciente. Se ele não tem medo, você não faz exposição gradual. Não tem sentido isso. Entendeu? Beleza. Mas, novamente, é um modelo cognitivo-comportamental que a gente se apossou da saúde da psicologia, né, e precisa de um mínimo de treinamento para aplicar o modelo. Uhum. Legal. Arthur, a Nayara, acho que nós já respondemos, falando que se compressão do ciático, se ela pode fazer treino aeróbico, a gente precisa ver se é bandeira vermelha, se não é, se vai fazer sentido. A gente tem que ver a fase que ela está, né? A fase que o paciente está, né? O Carlos Castro perguntou assim: poderia falar um pouco de regressão para a média na dor lombar associada ao exercício? Então, para quem regressão para a média, quando o paciente então ele tem um limiar de dor durante a vida, e aí ele pode ter um episódio de dor e depois ele volta para aquilo que é o normal dele, né? O exemplo que eu gosto de dar é o futebol, né? Uhum. Então, o Corinthians tende a tá mais no começo na primeira divisão, mas ele já caiu para a segunda divisão e não necessariamente ele ficou na segunda divisão a vida toda, ele ficou crônico. E depois ele voltou, porque o natural do Corinthians é estar na parte de cima da tabela. O São Paulo, que é o meu time, por exemplo, nunca caiu. Então ele é um paciente quase sem dor uma vida toda. Olha que coisa linda. Imagina. Mas fale mais sobre isso com exercício físico. Vamos ver o que você entende disso. É porque as pessoas, elas têm nível de atividade física. Vamos falar de exercício não, nível de atividade. Ela está acostumada a fazer uma quantidade de atividade, né? Eu vou pegar o exemplo de um paciente meu que teve chicote cervical. Pode ser. Vou mentir, vou dizer que ele teve dor lombar, porque a gente está falando de lombar. Não, mas cervical é coluna. Então, pode falar, pode tranquilo. Não tem problema. Ele teve um chicote há 12 anos atrás e ele desenvolveu várias síndromes dolorosas ao longo do tempo. Só que ele sempre foi um cara esportista, ele sempre foi um cara que sempre fez exercício físico, e ele tem uma ideia de que para ele é bom. Só que quando ele ia para a prática, atualmente, e dava essa dose de antes do episódio, ele se ferrava todo. Por quê? Porque o condicionamento físico dele desceu, reduziu, porque ele é mais sensível a estímulos, porque ele não respeita a dose, ele quer sempre além, porque ele acha que com 40 e poucos anos ele tem o mesmo corpo e cabeça de 18, 19 anos. Né? Então, tudo isso, na cabeça dele, como é que você se enxerga? Né? Ele se enxerga um atleta que vai completar 40, 50 quilômetros de bike. Mas na prática, na vida real, ele não é capaz de fazer isso. Então ele acha que ele está sempre naquele topo, igual o seu time, o São Paulo, e, na verdade, ele está numa média muito inferior em relação a isso. Isso é um trabalho educativo que você tem que ter com ele. Isso não adianta querer forçar que vai dar ruim. Então, tem que ter uma parte educativa de aprendizagem
sobre isso, senão o paciente vai acabar sempre se ferrando. E ele sempre se ferrava. E eu expliquei para ele que ele ia sempre se ferrar se ele não respeitasse a média dele. E aí, um dia, dois meses depois, Rodrigo, 2 meses depois, ele pensou assim, eu acho que eu vou experimentar aquele que o Arthur sugeriu. E aí a parada deu certo. E aí ele se tocou que ele mesmo se machucava à toa, entendeu? Isso faz parte da vida. Faz parte. Como você inicia a introdução dos exercícios para pacientes sedentários e com dor aguda? Sedentários e com dor aguda. Você tem que ter mais cuidado do que o normal, porque ele pode rapidamente evoluir para uma dor muscular tardia, ou até para uma condição crônica, se a dor aguda não melhorar. Mas eu normalmente inicio com exercícios leves, né, com movimentos leves, pouca carga, pouca atividade, só para ele sentir o gostinho daquilo no corpo. E mesmo assim, muita gente fica com dor muscular tardia pelo sedentarismo, por ser dor aguda também. Né? Mas eu não costumo incentivar as pessoas a se exercitarem quando tem dor aguda. Eu incentivo que elas sejam mais ativas. Na dor crônica, vale a pena avaliar a valência física, força, resistência, etc., para prescrever o exercício? Vale. Porque você pode até estudar o trabalho de doutorado da Bruna Rios, que trabalha lá com o Rodrigo Vasconcelos. Ela encontrou uma série de reduções de funcionalidade dos músculos de membro inferior de pacientes com dor lombar crônica comparado com pacientes sem dor lombar crônica. Então, existem mudanças funcionais que merecem atenção. Não é que falte força, mas falta resistência à força, muitas vezes. Claro, né? claro. E aí o paciente não só tem perda de força, redução da resistência, mas também pode ter reduções de amplitude, de funções ali musculoesqueléticas. Vale sempre a pena fazer essa avaliação e que você vai se surpreender com alterações que você nem imaginava que acontecem. Você não sabe quem veio antes, né? Se veio o ovo ou a galinha, se ele ficou não fraco e por isso ele foi fazendo menos atividade física e ficou crônico, ou se a dor crônica fez ele fazer menos coisa. Então, pois você não sabe, é chute, né? É chute. Depois de fazer a Isilda, depois de fazer exercício aeróbico e descobrir o período de analgesia, quais exercícios devo introduzir? Como introduzir? Complexo. Peraí, depois que fizer o aeróbico, aí, meu irmão, você... Já tá, gol, é só chutar. O que você encontrar de alteração, você vai. Não é porque o cara... não é todo mundo que precisa de controle motor, não é todo mundo que precisa de mobilidade. O cara tem flexibilidade, é que só trabalha alongamento, né? Ele tem um bom controle motor, não precisa de controle motor. Então, são coisas... Você tem que ver o que ele tem de disfunção. Se ele não tiver nenhuma disfunção, talvez ele precise de você. Precisa ir para uma academia, né? Exatamente. É como eu penso isso. Aqui, ó, a Érica. Pacientes com síndrome pós-laminectomia, 7 cirurgias, com eletrodos medulares. Resumindo, dor crônica quando fica aguda. Quando fica aguda? Resumindo, quando fica aguda? Bom iniciar o aeróbico moderado? Não vai, porque é dor aguda. Eu já tenho vários pacientes com esse perfil que ela está falando, com o meu estimulador. Dor aguda é postura antálgica, a proteção não vale a pena exercitar esse tipo de paciente. É deixar ele mais agudo. Vale a pena passar o episódio agudo e aí você voltar para a rotina crônica. Lembra? O cara com dor crônica tem um comportamento crônico. Quando ele tem dor aguda, ele tem um comportamento agudo. Então ele vai ter postura antálgica, proteção em relação à dor aguda. Acabou aquilo, é voltar para o padrão crônico. Você está acostumado. Legal. Daniel, tenho dor crônica, hérnia de disco L5, qualquer posição que fico por muito tempo gera dor local, percebo que agora a quarentena, sem praticar minhas corridas, as dores pioraram muito, já nem sentia mais nada. O que tem? Então, não fez pergunta. Meu filho. Isso. Vamos lá, cara. Vai para a escada, dá umas corridinhas. Você mesmo deu a resposta. Volta a fazer exercício. Meu irmão. Vai lá, cara. Volta lá. Entendeu? Vê se você tem algum amigo que é professor de educação física, alguma coisa, e manda brasa. Entra nas lives, faz movimento junto. A Marcela, por trás de toda a técnica ou método de exercício utilizado para o tratamento da dor, há de existir um profissional que tenha bom senso de saber aplicá-la. Procede, Padão? Claro, né? Tem que ter o bom senso na hora de escolher, senão você faz a mesma coisa para todo mundo. Quem é Marcela? Que é Marcela que tá aí? Marcela Sapira? Marcela Sapira, essa mesmo, Sapira. Cara, essa aí é perigosa. fera. Mentira, Marcela é minha amiga de faculdade, cara. Ela é fera no Pilates.
E a gente trabalhou junto aqui no Rio, no Centro de Dor, e a gente vivenciou um início, uma coisa bem inicial do Pilates em dor, que a Marcela é bem pioneira nisso. Tá. E, cara, eu lembro dela conversando comigo, as pessoas fazem até hoje a mesma coisa com todo mundo. Todo mundo faz a mesma coisa, cara. E quando eu ouço que tem que fazer a mesma aula que o Joseph fazia, aí... Porra, cara. Aí eu quero dar um tiro na minha cabeça. Não, é bizarro. Assim, a gente está no outro mundo, galera. Os pacientes têm outras demandas. 2020. Entendeu? Vamos lá, entendeu? Você pode ter o Joseph Raiz, mas o mundo mudou, entendeu? Então vamos lá. Não tem jeito. Tá? A Kátia fez uma comparação aqui, exercícios de mobilidade versus exercícios de estabilidade. Acho que vale a pena entender o que o paciente precisa, né? Então, pacientes hipermóveis, não adianta você ficar fazendo mobilidade. Pacientes mais rígidos tende a melhorar mais com exercício de mobilidade e não precisa fazer tanta estabilidade. Vai entender um pouco mais sobre o paciente. Última pergunta, porque é nosso tempo. O Arthur tem outra live, hoje é a terceira do dia, então ele está cobiçadíssimo. A Bruna Baggio falou assim: método Mackenzie, você usa para dor crônica? Olha, eu não tenho treinamento no método Mackenzie, eu não sei se você tem, Rodrigo, mas eu sei que o Mackenzie é uma proposta muito boa para dor lombar aguda e crônica. Principalmente para diagnóstico, eu não sei se é o melhor tratamento. Mas para diagnóstico mecânico, o Mackenzie ele é fenomenal, né, como metodologia. Eu não tenho experiência, Rodrigo, você tem alguma... Eu nunca fiz o treinamento do Mackenzie, né? Eu só vejo pelo que os meus colegas falam, que eu estudo um pouco. Entendeu? Eu sou bem sincero, assim. Eu acho a proposta bem interessante para dor mecânica. Já tive bastante vontade de fazer a formação mesmo toda, mas ainda as evidências científicas não me comprovaram que o Mackenzie realmente é superior. Então, quando você pega as revisões mesmo e mostra tudo que tem, ainda é fraca. E ainda ela não é superior a outros tipos de exercícios. Então, eu acredito, penso, nessa abordagem dos subgrupos, ajuda em algum tipo de paciente, mas o Léo Costa já deu uma aula maravilhosa sobre subgrupos e mostrou com todos os A mais B e os estudos que eles fizeram sobre o Mackenzie, tem o seu, assim, com baixíssimo risco de viés, tem mostrado que não é tão superior a outros métodos, então até hoje não me justificou gastar uma grana mirabolante, mas essa é só minha opinião e é o que eu me baseio para fazer curso, que eu quero naquela hora, tal. Então, mas eu acredito que talvez seja um bom caminho. Eu tenho gostado de trabalhar bastante com a linha do Ney lá, do CFT. Você tem experiência? Eu acho que o CFT é legal, ele precisa de treinamento. Eu acho que o CFT só é bom se você é bom. Ele não é bom se você for mediano. Porque você tem que ser um cara diferenciado para utilizar o CFT. Senão você não consegue. Você não tiver um bom treinamento, se você não for um cara criativo, não for um cara que tem boas habilidades de comunicação, você, boa lábia, gastou seu dinheiro à toa. Entendeu? Também acho. Legal. Arthur, chegou no seu tempo aí, porque você que tem um horário. É isso, Rodrigo. Cara, muito obrigado. Acho que, assim, fazendo... Chegou, preciso de 2 minutos para ir no banheiro e beber água. Tá. Obrigadão. Foi um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nessa. E conte aí comigo. O pessoal adorou, tenho certeza absoluta. Tá bom? Boa live. Vamos fazer mais aulas. Faz a propaganda aí de onde é. Nós vamos fazer uma live. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Nós vamos fazer uma live só para falar de nada do nosso trabalho. Tá bom? Nós vamos falar, aguarda aí. A gente combinou, não vai ter dor nem escoliose. Isso, com certeza. Nós vamos falar da vida, sobre fisioterapia se quiser, sobre quarentena. Então aguarda essa live, vai ser épica. Tá bom? Um abraço para todo mundo, corre lá. Valeu, Rodrigo, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.